primeiramente, eu queria dar boa noite a todos que estão aí, né, na sala, na reunião, e queria apresentar a todos o Dr. Igor, que gentilmente aceitou o convite, nosso convite, para falar sobre um assunto, Igor, que é tão importante para todos nós aqui na Vascular, sabe? É um assunto que a gente lida com isso diuturnamente, é de manhã, é no plantão de manhã até de noite, virando, é na enfermaria, no pronto-socorro, é no ambulatório. É uma situação, assim, realmente muito comum, e às vezes a gente fica meio em situação, em mato sem cachorro, porque a gente não sabe o que fazer, às vezes, com certos casos, né, específicos, patologias vasculares, como, por exemplo, trombogeite, pacientes com lesões pequenas e grandes dores, pacientes com lesões grandes e poucas dores. Então, assim, é com muita honra que nós recebemos você aqui na nossa sala, na nossa reunião, né? Antes de começar de fazer o convite, eu divulguei para todos o seu currículo, né? Você é um neurocirurgião que tem um vínculo aí educacional e especialista nessa parte de dor, né? Com certificado de habilitação, fellow, etc. Então, estou passando a palavra para você, fica à vontade, tá bom? Somos todos ouvintes aqui, sua experiência sobre esse assunto, tá bom? Boa noite a todos, tá bom? Agradeço muito aí pelo convite, né? Até porque, mesmo sendo da área da cirurgia vascular, falar de dor numa segunda-feira à noite nunca é fácil para ninguém, né? Só respondendo a sua pergunta, antes de cair a conexão, na verdade, nós temos um curso de multidisciplinar de tratamento de dor no hospital de base, que infelizmente não conseguiu fazer esse ano, porque foram suspensas reuniões já no 12º andar, né? Então, a Tânia, a Gisele e outros colegas da anestesia, na verdade, que fazem a coordenação do curso, e muita gente dá aula no curso. Eu faço parte dos módulos de intervenção em dor, né? Faço mais parte de dor prática, né? E de neuroestimulação medular, que vou falar um pouco aqui também, e outros colegas falam de algumas outras patologias. Nós pincelamos um pouquinho no curso sobre patologias vasculares, mas realmente é muito pouco, tá? E espero que para o ano que vem, que a gente vai ter o curso de volta, assim esperamos, né? E possa falar um pouquinho mais sobre isso aí. Tá bom? Então, vamos lá. Bem, uma aula como nós conversamos anteriormente, uma aula um pouco mais objetiva, tá? Aqui, então não vou me ater a conceitos de dor ou classificações em relação a isso. Claro que eu vou fazer alguns comentários, tá? Mas eu creio que aqui importa como que a gente pode conduzir, pelo menos na visão do médico intervencionista em dor, tá? Um paciente com dor e patologia vascular, seja um quadro mais agudo, que é a nossa intervenção menor, um quadro subagudo, um quadro principalmente crônico, tá? Lembrando que, na verdade, a sub-área de uma sub-área muito extensa dos quadros de dor, né? Dentro do guarda-chuva aqui da doença vascular, nós temos diversas patologias que podem provocar dor, tá? Desde a doença arterial periférica, que vai ser o tema principal da aula, e com certeza é o que mais chega para vocês, patologias mais agudas, como aneurismas de aortas, patologias venosas, tá? A síndrome de dor complexa regional, que eu vou falar um pouco menos aqui na aula, porque isso daria a noite toda, mas é uma patologia que tem extrema importância para a gente, né? Não só para a neurocirurgia, mas como médico de dor em especial. Nós acreditamos que a prevalência dessa doença é muito maior do que a gente imagina. Antigamente imaginava-se que síndrome de dor complexa regional era só quem tinha fratura na ortopedia, só quem fazia uma cirurgia no nervo, e hoje a gente vê que diversas patologias evoluem para isso, né? E elas infelizmente são pouco diagnosticadas e pouco mais ainda tratadas, tá? E lembrando que aqui também a gente vai falar um pouco menos na aula, mas que poucos esquecem que também a dor do membro fantasma amputado também é uma dor de patologia vascular, né? Há uns 2 anos atrás eu dei uma aula no Congresso Brasileiro, inclusive, sobre isso. É um tema que me interessa muito. Infelizmente, os tratamentos são um pouco mais invasivos. Aí, em geral, nós utilizamos neuroestimulação medular ou neuroestimulação cerebral profunda para tratar dor do membro fantasma, que praticamente nada resolve, né? Mas é só para vocês terem uma ideia o tanto de patologias que a vascular pode proporcionar para a intervenção em dor, né? Bem, falando um pouco de dores agudas e subagudas, vou colocar aqui o aneurisma de aorta, né? Assim, não necessariamente roto, aquele que está ali na iminência, ou está em acompanhamento, ou está em programação de cirurgia. Antes de qualquer coisa, eu não vou aqui ensinar novamente o vigário a rezar. O tratamento principal, primordial, inicial e mais importante de todos é de vocês. É do cirurgião vascular, é uma dor predominantemente visceral, tá? Do rompimento do aneurisma vascular, e com certeza o tratamento inicial
diferentemente da dor crônica, é a abordagem da etiologia primária, que no caso da cirurgia de vocês, seja aberta, sem dor vascular, ou seja, eventualmente até uma abordagem combinada em relação a isso. O que é que a gente pode ajudar, provavelmente, quando esse paciente chega no pronto-socorro? Tá? Em especial, na nossa realidade, esse paciente, mesmo com aneurisma aorta, eventualmente ele não sobe diretamente para o centro cirúrgico, ele acaba ficando um pouco ali no pronto-socorro. Então, a dor dele já pode ser tratada ali no pronto-socorro, até porque indiretamente o tratamento da dor vai reduzir provavelmente bastante, tanto o reflexo simpático como a pressão arterial dele, e isso vai ajudar um pouco na intervenção de vocês, tá? Esse paciente aqui não é aquele que chega na porta e vai tomar dipirona, não é aquele que vai tomar medicações não esteroidais, eventualmente tramal, não. Esse é o paciente de opioides venosos, e ponto final. Aqui não é tramal, tá bom? Aqui não é outras medicações, aqui é a morfina mesmo na via do paciente. Idealmente, até um ansiolítico deveria ser dado junto para esse paciente realmente, que tem que ser já um tratamento inicial um pouco mais agressivo, tá? No intraoperatório desses pacientes, tá, já tem uma literatura bem robusta que comprova que parte desses pacientes, mesmo que sejam bem tratados, mesmo que sejam operados no tempo certo, eles vão infelizmente desenvolver dor recidivante ou dor crônica no pós-operatório, não só no pós-operatório imediato, mas também no pós-operatório um pouco mais tardio. Tá? Então, o que pode ser feito aqui? Essa realidade até pode ser feita lá no nosso estádio base. Colocar um catéter epidural, tá bom? De morfina também. Eventualmente, isso já poderia ser colocado na entrada do centro cirúrgico, naqueles casos não tão urgentes, eventualmente até mesmo lá no pronto-socorro. Hoje em dia a gente consegue não somente por escopia, mas fazer isso por ultrassom, tá? Também. E esse catéter, alguns advogam até que já deveria ser colocado no pré-operatório, naquele pré-operatório imediato. Tá? O que esse catéter vai infundir? Vai infundir morfina, tá? E idealmente também um anestésico local de longa duração, em especial ropivacaína, ali, numa proporção de 0,2, que não costuma dar muito déficit ou quase nenhum déficit motor para esse paciente. Tá? Esse catéter ele já deve começar a funcionar no intraoperatório, mesmo nos pacientes sob anestesia geral, porque já se comprovou que o pós-operatório dele vai ser um pouco mais tranquilo se ele conseguir fazer, a princípio, essa intervenção. Solidão. Tá? Aqui, como a gente pode mostrar aqui, esse trabalho aqui com 915 pacientes, tá bom? É um pouco mais antigo, que é do começo da década de 90, mas ele já conseguiu demonstrar que a utilização do catéter peridural intraoperatório, talvez até no pré-operatório, ele acaba por reduzir bastante a incidência de dor pós-operatória, a dor crônica desse paciente. Então, esse paciente deve ganhar um catéter já peridural na hora da anestesia geral, ser utilizado durante a anestesia geral, terminado os primeiros dias, em especial os primeiros 3 dias, já deve ser utilizado o catéter pré-operatório. O catéter peridural desse paciente, idealmente com morfina e anestésico local. Tá? Bloqueio local, bloqueio subcutâneo não se mostraram tão efetivos quanto o catéter epidural. Tá? Bem, voltando aqui, então, iniciando a parte do tratamento da dor crônica, propriamente dito, tá? Que a dor crônica, de fato, é a parte que mais interessa vocês e mais interessa a gente também. Claro que a gente usa um pouquinho a tabela do Fontaine, Rutherford, só que isso é para ter um conhecimento um pouco melhor. A conduta inicial é de vocês, tá? Principalmente o tratamento da patologia arterial periférica. Basicamente, a gente não vai lá e vai classificar esse paciente com uma isquemia, mas a gente faz a classificação de uma isquemia crítica de membro, né? Porque basicamente a gente considera isso, pelo menos para a gente, não especialista, aquele paciente que já tem dor e repouso ou está começando a apresentar lesões ulceradas. Esse é o paciente que está com vocês, que fez todo tipo de conduta com vocês e não melhorou a dor desse paciente. É aí que a gente pode entrar para fazer um tratamento. A gente não vai, eventualmente, pular na frente da conduta vascular para fazer um tratamento de dor crônica ou, eventualmente, subaguda, um paciente que tem que receber algum tipo de intervenção cirúrgica de nenhuma forma. Esse paciente já chega com diagnóstico prévio para a gente. São vocês, a princípio, que encaminham para a gente, ou a gente que pode avaliar esses pacientes até no ambulatório ou lá mesmo no pronto-socorro. Tá? Então, novamente, mesmo para as doenças crônicas, que é a patologia vascular periférica arterial, né, que na maioria das vezes, a conduta inicial sempre é de vocês, é do cirurgião vascular. Não tem mais indicação de intervenção, já fez várias intervenções e nada resolveu, o paciente continua com dor de repouso, com aquelas úlceras que não tem mais como resolver, aquele paciente que está prestes a ir para a amputação, que na verdade é a escala final, a via final de tratamento de vocês, aí sim a gente pode entrar como um médico intervencionista de dor para poder ajudar provavelmente na conduta desse paciente. Tá? Lembrando, tá? Não se esqueçam,
A patologia arterial periférica é uma dor nociceptiva, é uma dor isquêmica, mas ela também é uma dor neuropática. Tá? A Sociedade Internacional da Dor entende como dor neuropática qualquer tipo de dor que tenha uma afecção, digamos assim, ou uma alteração do sistema sonossensitivo. Então, tardiamente, quando eu falo alguns meses já, essa dor também é neuropática. E sendo neuropática, a gente não vai tratar esse paciente somente com analgésicos comuns ou mesmo opioides. A gente vai tratar como a gente trata a dor neuropática, como todos os outros tipos de dor neuropática. Aqui nós vamos utilizar os anticonvulsivantes, é a pregabalina, é a gabapentina. Vamos usar os antidepressivos, duloxetina, a nortriptilina, a boa e velha amitriptilina, tá bom? Tem um sistema único de saúde. Por quê? Porque isso aqui serão neuromoduladores que eles vão melhorar tanto digamos assim, a recepção de dor, né? A alteração inicial de recepção de dor, como vão alterar também secundariamente o que a gente chama de sensibilização central. A dor vem, tá? pelo tronco nervoso, quando ela chega ali no corno posterior da medula, já há uma alteração de neurotransmissores nesse local, que a gente chama de sensibilização central, e a partir desse momento a dor vai ser recebida de uma forma diferente, ela vai ser processada de uma forma diferente, e futuramente, mais à frente, ela vai ser também percebida, digamos assim, interpretada de uma forma diferente. Tá? Por isso que, eventualmente, às vezes o paciente tem uma patologia neuropática no braço esquerdo, passa um tempo, essa patologia vai ficando cada vez pior, e daqui a pouco começa a doer o braço direito. Não necessariamente ele tem uma lesão no braço direito, é porque a forma dele perceber o processamento neuronal álgico, né, doloroso desse paciente já se alterou pela sensibilização central. É aqui que os anticonvulsivantes e os antidepressivos em doses para dor, tá bom? Aqui não é para tratar depressão, são importantes. Além dos opioides. Novamente, a maioria desses pacientes, tá bom? A gente não entra com Tilenol, a gente não entra nem com codeína, nem com tramal, já são opioides mais fortes. A gente já começa eventualmente na metadona, tá? Que a metadona já tem uma ação bem interessante na dor neuropática. Daí para frente a gente vai passando metadona, oxycontin, doses maiores, outros de medicação, ou mesmo morfina mesmo para esses pacientes. Então, esse paciente que não tem mais conduta pela neurocirurgia vascular, mesmo que já tenha feito várias abordagens e continua com dor grave, com dor debilitante, né, com isquemia grave e crítica de membros. Ele estando bem tratado, todas as medicações possíveis para o tratamento, esse paciente sim, além da gente ajudar nessa parte do tratamento, que provavelmente vocês, acredito eu, né, utilizam um pouco menos anticonvulsivantes e antidepressivos, opioides, eu acredito que vocês têm um conhecimento médico geral muito bom, né, a gente pode já iniciar o tratamento dessa forma, ou a partir daí, se nada disso resolver, que a gente finalmente vai partir para os procedimentos intervencionistas, né, que é mais o nosso tema da aula aqui, propriamente dito. Um detalhe, existe uma utilização também daqueles adesivos de anestésicos locais, o Toperma, vocês devem conhecer que é o adesivo de lidocaína, tá? Bem, não foi comprovado que a ação de anestésicos locais por via transdérmica tem uma ação tão boa quanto os bloqueios, então há uma dúvida bem significativa naqueles pacientes ou naquelas prescrições que prescrevem anestésicos locais. Eu não estou falando de opioides de absorção transdérmica, estou falando de anestésicos locais que pode trazer uma melhora na qualidade de vida desses pacientes, em especial se já tiver lesões ulceradas, que a gente pode ter uma lesão bem significativa de mucosa. Tá bom? Nós podemos partir para os procedimentos intervencionistas, que são muitos, mas dois em especial, tá? Que são as abordagens do sistema nervoso simpático, que você já conhece de longa data também, tá? E a estimulação medular, é o procedimento provavelmente de maior evidência hoje em dia, infelizmente, apesar do preço, ainda é um pouco menos utilizado. Tá? Bem, por que os bloqueios simpáticos? Os bloqueios simpáticos, principalmente que as dores isquêmicas, passadas alguns meses, elas se tornam também dores neuropáticas. Tá? Então, o bloqueio simpático entra no tratamento de uma dor neuropática, por assim dizer, e o efeito principal do bloqueio simpático, já conhecido por todos nós, é eventualmente, além da melhora da temperatura, é a melhora da vascularização local. Existe uma vasodilatação, em especial ali dos colaterais, então melhoramos, na verdade, a circulação local e, indiretamente, o paciente melhora a dor por causa disso. Existem alguns trabalhos, inclusive, que além de melhorar a dor, comprovou-se que esse paciente consegue melhorar, otimizar também o período de cura de algumas lesões tróficas. Claro, não estou falando aqui de casos muito avançados, mas boa parte das vezes isso pode vir a acontecer. O primeiro relato, na verdade, de bloqueio simpático, né, ou fenolização simpática para doença isquêmica, um dos primeiros, infelizmente, foi de 1924, e infelizmente veio da Argentina, né, nós perdemos para um argentino, naquela época ele já fez aplicação, na verdade, de álcool absoluto
no simpático lombar para tratar uma isquemia crítica de membros inferiores, ele já percebeu ali que tinha um bom resultado. Tá? A nossa literatura nacional é pequena, tá? Na verdade, eu estou mostrando esse trabalho aqui, talvez até pelo estímulo para nós mesmos, né? Nós fazemos mais procedimentos que vocês, a gente publica muito poucos, para que em breve isso possa estar mudando. Tá? Mas esse trabalho aqui, como muitos outros, tá? Nós temos poucos estudos randomizados, poucos estudos prospectivos, nós temos muitos estudos retrospectivos, tá? Em relação a isso, e temos muito relato de casos, tá bom? Como foi nesse caso aqui, que é um quadro típico. Agora, uma senhora de 64 anos, essa senhora tinha feito uma série de intervenções endovasculares e vasculares abertas também, continuava com isquemia crítica de membros, ela estava caminhando já para uma amputação, e aí o grupo de intervenção em dor, tá, lá do serviço aí, na verdade é da Bahia, eles resolveram fazer, na verdade, uma fenolização simpática, que eu vou mostrar a diferença de uma fenolização para um bloqueio. Essa paciente tem uma melhora significativa, né, quando a neurotomia ou a fenolização simpática, ela é boa, o paciente já percebe aquilo nas primeiras horas, tá? Não tem aquilo de ver, daqui a 2 semanas a senhora vai estar melhor, não, é nas primeiras horas que o paciente já percebe aquilo, né? E a maioria deles consegue sustentar resultado significativo, na maioria das vezes, por mais de 3 a 6 meses. Tá? Nesse caso aqui, por exemplo, a paciente conseguiu sustentar isso por 1 ano, isso não é tão comum, tá? Passando de 6 meses não é tão comum a melhora sustentada do paciente, mas se ele realmente teve uma melhora grande e depois voltou, eventualmente você pode repetir mais de uma vez, mais de 2 vezes, provavelmente não, se você for fazer uma fenolização, porque tecnicamente não tem o que você mais fazer de neurotomia simpática, né, mas você pode repetir algumas vezes para esse paciente. Tá? Só relembrando aqui, eu creio que neuroanatomia de fato não é o tema aqui da aula, tá? Mas o sistema nervoso simpático lombar, tá? Ele fica na região anterolateral dos corpos vertebrais, ele começa, na verdade, de L2 e vai até L4. Então, na verdade, ele é uma cadeia, tá? É uma cadeia de gânglios simpáticos. Essa cadeia de gânglios simpáticos, depois, eles se juntam, aí entra ali no corno posterior da medula, lá que começa o processamento da dor em si, tá? Então, o sistema nervoso simpático ele age tanto na vascularização local como na alteração de temperatura local. E é por isso que quando esse input simpático, na verdade, ele é bloqueado, tá? O paciente indiretamente tem uma melhora, tanto da circulação como da temperatura, e devido a essa melhora, tá? Esse paciente finalmente tem uma otimização do tratamento dele e melhora a dor dele localmente. Tá? Uma segunda teoria que provavelmente é correta é que o bloqueio simpático, como ele reduz o input simpático lá para o corno posterior da medula, então aquela alteração que eu falei para vocês, que é a sensibilização central, ela é um pouco atrasada. Tá? Por quê? Porque o sistema simpático está bombardeando lá o corno posterior da medula, né, além de outras vias aferentes no local, então está tendo uma mudança de neurotransmissão local lá no corno posterior da medula, e quando você bloqueia essa transmissão para lá, são menos estímulos que chegam, então a alteração local de neurotransmissor e neuronal também, tá? Os neurônios também mudam localmente, não só as sinapses deles, faz com que não tenha uma sensibilização central, então não tem uma alteração muito grande dos receptores do local, que por conseguinte não vai ter uma liberação muito grande de neuroestimuladores ou de neurotransmissores, e não tem toda aquela alteração da percepção e processamento da dor. Tá? Bem, como é que a gente pode fazer um bloqueio simpático? Só retornando aqui, nós temos 2 tipos de abordagem, na verdade. Nós temos bloqueio simpático, puro e simples. Você vai lá e literalmente coloca um anestésico local. Tá bom? O sistema nervoso simpático pode ser lidocaína, que é mais, ou a BUP, né, que são mais baratos. Ou, eventualmente, se você quiser um resultado um pouco mais prolongado, você pode usar a ropivacaína, que é o que eu uso na maioria das vezes, idealmente 0,2%, tá? Porque não provoca bloqueio motor e as chances de efeitos colaterais ou lesão neural, apesar de raras, são menores. Por que a gente faz um bloqueio simpático e não parte para uma neurotomia simpática, que na verdade é uma destruição do gânglio, por assim dizer? Tá? Isso vai muito da prática do colega e da prática do próprio serviço. Idealmente, você faz um bloqueio inicial. Se o paciente responder esse bloqueio inicial, seja uma resposta de algumas semanas, alguns dias ou até alguns meses, e quando a dor dele retornar, porque infelizmente vai retornar, porque é um bloqueio, você parte para um procedimento um pouco mais definitivo, que no caso é a neurotomia, que é a destruição simpática. Né? Aqui na maioria das vezes a gente usa fenol mesmo, ou álcool absoluto, né? São 2 substâncias baratas, né? E
A técnica é a mesma, aí você literalmente vai destruir essa cadeia simpática por lesão química direta e vai reduzir o input simpático para cá, como eu falei. Ou, mais modernamente, a gente está fazendo até mais isso, no vez de você fazer uma neurotomia com substâncias químicas, você usa radiofrequência percutânea. Você faz um bloqueio simpático, se o paciente responder quando a dor voltar, você coloca uma agulha de radiofrequência, precisa ser uma radiofrequência de corrente lesiva e não pulsada, né? E você faz uma neurotomia também, térmica no caso, para esse paciente. E lembrando que é uma cadeia simpática, que vai de L2 a L4. Então, se o cidadão, por exemplo, tem uma dor mais significativa na perna direita, não adianta você vir aqui e fazer um bloqueiozinho aqui L2 ou com L4. Não, L2, L3 e L4. Tá claro que se você fizer com bloqueio com anestésico, tomar cuidado para não utilizar muito anestésico, muito algo absoluto eventualmente, mas idealmente, no lado mais doloroso ao menos, pelo menos de L2 a L4, tá? Que você realmente tem que fazer isso. A técnica já é antiga e conhecida por todos, tá? Paciente no centro cirúrgico, que é uma sedação leve, tá bom? Não é anestesia geral, centro cirúrgico. Você precisa do raio-x, tá? Cada vez mais o ultrassom tá ganhando espaço em relação a isso, mas de bloqueio simpático lombar devido ao acesso não dá para fazer, bloqueios simpáticos mais baixos não dá, tá bom? Então aqui é o paciente de decúbito ventral, tá bom? Barriga para baixo mesmo, coxinha embaixo da barriga, para a gente melhorar a curvatura da coluna. Nós rodamos a escopia para o lado, que a gente vai fazer a princípio bloqueio, aqui eventualmente está fazendo para o lado direito, porque nós vamos entrar com a agulha literalmente um pouco ali abaixo do processo transverso, se for mais alto, se for um pouco mais... se for outro nível, pode ser tanto acima como abaixo, por exemplo, L2 você entra abaixo, se for L3 você entra um pouquinho acima, e essa agulha vai entrando aqui do lado do corpo, literalmente ela vai raspando o corpo vertebral, tá? Ela vem raspando aqui o corpo vertebral, raspando, até chegar no terço anterior. A posição final vai ser aqui. Percebam que, idealmente, a gente não deve chegar com a agulha até a frente do terço anterior, né? Até porque, se a gente chegar um pouco mais, a gente vai ter que chamar vocês aí para resolver o problema que a gente criou de uma lesão vascular, que a gente vai causar aí na frente. Tá? Então, idealmente, até o terço, até parte do terço anterior, e aqui te joga um pouco de contraste. Dá para fazer sem contraste? Dá. Mas, idealmente, joga o contraste para ver se a sua agulha está bem localizada. E, tipicamente, vai fazer esse desenho irregular aqui, bem à frente, realmente, do corpo vertebral, na verdade, anterolateral. Essa outra visão aqui, ó, por exemplo, é uma visão AP, a gente voltou a escopia, né, para fazer um AP verdadeiro, e a gente consegue ver dessa região. Isso aqui é uma figura de um livro, tá bom? Não é um procedimento meu, tá? Mas é uma figura de exemplificação. Como eu disse, aqui, apesar de ter sido feito um nível só, nós não fazemos um nível só, tá? Nós fazemos aqui, a princípio, 3 níveis, praticamente, do lado mais acometido. Se tiver acometido do outro lado, a gente não faz todos os níveis para não ter uma chance de uma degenervação simpática ou uma queda do reflexo simpático muito rápido do paciente, e ele eventualmente até fazer uma hipotensão, nós pelo menos o nível do outro lado. Tá? Sempre faz dos dois lados? Não. Se o paciente tiver dor só da perna direita, você faz só da perna direita. Se o paciente tiver dor moderada das duas pernas, você faz as duas pernas. Tá? Não tem contraindicação para fazer nem só de um lado e nem dos dois lados. Lembrando que, se fosse aqui, depois você fez o bloqueio, o paciente respondeu, tá? Voltou eventualmente a dor do paciente, você vai fazer álcool, fenol ou álcool absoluto, tá? Tem que tomar um certo carinho, um certo cuidado aqui para quando você for tirar a agulha, tá? Use todo o álcool absoluto aqui, depois você tem que lavar a agulha antes de você pulsar, senão você volta com a agulha com álcool pingando, fazendo lesão em todo o subcutâneo do paciente, tá bom? Parece besteira, mas eventualmente já tem relatos que isso aí pode acontecer, tá? Lembrando, isso aqui é um procedimento mais típico daquele paciente que vem no consultório, tá? Que já está com isquemia de membros crítica e ele já está caminhando para amputação. Você pode fazer isso para melhorar a dor dele por um período, já melhora a qualidade de vida, já consegue fazer algumas coisas a mais. Você pode fazer isso para ele aguardar um pouco menos de dor, um procedimento mais definitivo. Vou operar esse paciente de qualquer jeito. Vou reoperar, vou reabordar, agora vai ser aberto, vai ser endovascular. Você pode fazer isso também para melhorar a qualidade de vida do paciente e, eventualmente, num caso de dor subaguda, infelizmente a nossa cultura, né, o tanto de procedimentos que a gente tem ali na fila não deixa a gente fazer isso, por exemplo, no nosso serviço. Mas esse é um paciente, sim, que pode chegar na porta de vocês com isquemia grave de membro, aquele que já está
Ali, beirando a amputação, aquele paciente que infelizmente já tem aquela indicação de amputação, ele está se adaptando com aquela realidade, ou não está na indicação total da amputação, mas já não tem mais procedimentos vasculares para serem feitos. Sim, esse era um paciente, por exemplo, que podia subir para o centro cirúrgico para fazer um bloqueio simpático lombar pela urgência. O tratamento de dor aguda é uma urgência também. A gente, infelizmente, nós somos destruídos, né, pelo avalanche dos procedimentos que a gente tem que fazer. Tá? Mas, eventualmente, não é melhor colocar um catéter peridural de morfina? Não. Nesse caso aqui, diferente das dores mais agudas, como aquelas que eu mostrei, do aneurisma de aorta, por exemplo, aqui o bloqueio simpático faz mais resultado do que um catéter peridural de morfina. Eu posso fazer as duas coisas? Pode. Desde que você faça um bloqueio peridural. Vá lá, faça o bloqueio simpático ou a neurotomia simpática, depois coloca um catéter no paciente. Tá? Mas esse aqui é um procedimento teoricamente barato. Nós fazemos isso aqui, pelo menos o bloqueio, a fenolização com agulha de RAC 22, é a mesma que a gente tem, que faz punção lombar, mesmo que a neurocirurgia tem, que a neurologia tem. O único detalhe que para pacientes talvez um pouquinho maiores, né, com IMC um pouquinho maior, a gente precisa usar uma agulha um pouquinho mais longa. É a mesma agulha de RAC 22, que ela precisa ser um pouco mais longa, e essa nem sempre tem. Tá? Tem que conversar com a anestesia, dá para comprar, mas é um procedimento teoricamente simples, rápido, barato, tá? Que pode aliviar a dor do paciente, tanto numa situação de urgência, tá? Ou eventualmente até umas semanas, ou eventualmente até chegando próximo a um ano, se você for fazer uma fenolização, tá? Ou uma radiofrequência. A gente não tem radiofrequência lá no hospital, os procedimentos que a gente faz pela neurocirurgia, a gente consegue uma doação, tá? Ou então é uma compra, um processo longo para algum paciente, a gente já tem esperando, é a mesma máquina de radiofrequência, faz radiofrequência de trigênio, por exemplo, ou facetário, tá? Só muda o tipo de agulha, que tem que ser um pouquinho mais longa, no princípio só isso, e precisa fazer mais lesões. A radiofrequência tem que ser também em vários pontos desses 3 níveis, tá? Um outro detalhe que também sempre me perguntam é porque tem como você fazer uma neurotomia simpática aberta, tá? Seja aberta, de acesso mesmo aberto, ou eventualmente até por endoscopia, até pelo retroperitônio. Tá? Inicialmente, quando você vê um procedimento desse, você acredita que, bem, provavelmente vai ter um outcome melhor, né? Um desfecho melhor ao longo do tempo, porque ali eu estou vendo, eu vou destruir o seu nervo simpático melhor, o resultado vai ser melhor. Então, os últimos trabalhos que saíram, já no fim da década de 90, mostraram o seguinte, que realmente, tá, ali, nas primeiras semanas até os primeiros 3 meses de acompanhamento desse paciente, os pacientes que passaram por neurotomia simpática aberta, ou então até por endoscopia, tinham um resultado inicial melhor. Tá? Porém, quando se passava de 3 meses, o resultado era o mesmo, se você fizesse a técnica percutânea. Tá? Então, o custo-benefício, no fim das contas, a longo prazo, não vale a pena você gastar dinheiro, digamos assim, com a instituição pública, num procedimento endoscópico ou outro, do que um procedimento percutâneo como esse, ainda mais com a fenolização, que é estatisticamente e proporcionalmente muito barato para você fazer com o paciente. Tá? Quantos pacientes são candidatos a isso aqui? Centenas, né? Nós sabemos que são centenas de pacientes, tanto com vocês no ambulatório. Você chega lá na porta lá do pronto-socorro de vocês, que é o tipo de paciente que você já conhece do ambulatório, teve uma crise maior de dor e foi parar lá no pronto-socorro para tomar uma medicação, para fazer alguma coisa. Esse paciente merece a morfina endovenosa dele, merece a otimização da medicação e merece ou mereceria, sim, fazer um procedimento intervencionista. Daria para fazer numa sala de pequenos procedimentos se tivesse escopia, eventualmente, até daria para fazer, né? Hoje a gente faz esse procedimento numa day clinic, por exemplo, tem uma clínica que a gente tem um centro cirúrgico menor, mas temos um centro cirúrgico dentro da clínica, a gente faz procedimento intervencionista para dor. A gente faz lá, o paciente eventualmente chega de manhã, a gente faz o procedimento aqui dura 25 minutos, mais ou menos, é uma média. Então, um pouco mais que tem que sedar o paciente, ele fica em observação e vai embora para casa. Menos de 1 hora de observação, ele vai embora para casa, o efeito já é no mesmo momento. Tá? Um pequeno detalhe que eu falo aqui, também é para ter um certo cuidado, não do procedimento, mas é para ter um certo cuidado, que alguns pacientes podem responder um pouco menos, tá? Em especial aqueles que são diabéticos também, né? Que grande parte dos pacientes tem patologia vascular e diabetes. A diabetes tem uma neuropatia periférica um pouquinho diferente, então parte desses pacientes que têm patologia vascular e diabetes, tá bom? Eles têm dor tanto por causa da isquemia, como por causa do diabetes. Então, você tem que mensurar o máximo possível o que está provocando o quê, porque às vezes você vai fazer o procedimento,
o paciente não melhorou muito, e você acha que, na verdade, o procedimento não foi bem feito, mas é o diabetes dele, que não deixa. O diabetes requer outros tipos de procedimentos de intervenções para dor. Esse é um deles. A gente também faz esse procedimento, tá, de radiofrequência, por exemplo, bilateral para o paciente com polineuropatia diabética, mas tem um resultado menor do que para aqueles pacientes com patologia vascular arterial periférica mesmo. Tá? Bem, se nada resolver, então foi aquele paciente que eu tratei, que vocês já trataram o máximo possível aquele paciente, não resolveu, não tem mais indicação de fazer nada, a não ser a provável, infelizmente, amputação. Você lá fez um bloqueio simpático, botou um cateter de morfina, otimizou a medicação, já está com um derivado de antidepressivo, derivado de anticonvulsivante e nada resolveu. Tá? Eu fiz um bloqueio simpático, agora eu vou fazer uma fenolização simpática, uma radiofrequência simpática, uma neurotomia? Não. Se teoricamente o seu bloqueio não resolveu, não trouxe efeito para esse paciente, a neurotomia também não vai trazer. Tá? Vai ser mais um procedimento à toa para o paciente que não vai trazer um resultado significativo. Então, cada vez mais hoje em dia, tá? Essa é uma realidade um pouco menor no Brasil, nos Estados Unidos, e na Europa. Na Europa, principalmente, é uma realidade há muitos anos. A gente está usando a neuroestimulação medular, tá? Aquela mesma que a gente trata a dor neuropática refratária, praticamente tudo, para tratar a dor de patologia vascular. Tá bom? Isso aqui, por exemplo, é um trabalho antigo, na verdade, é um trabalho mais antigo da década de 70, isso aqui é um trabalho de 86, né, que o cidadão já fez com os eletrodos da época, que eram eletrodos muito inferiores que a gente tem hoje em dia, que ele já conseguia comprovar. Isso aqui é um exame de termografia, já conseguia comprovar após um tempo de estimulação medular, tá, que melhorava a temperatura local por provável melhora da circulação local. Tá? Hoje em dia a gente pode fazer isso com a mensuração transcutânea de oxigênio, inclusive durante o teste, né, ou eventualmente uma comparação dos pulsos. De novo, só tomar cuidado com o paciente diabético, porque os pulsos não são muito confiáveis. Tá? Mas já desde o fim da década de 70 já sabia que a neuroestimulação medular seria provavelmente muito promissora para o tratamento da doença vascular. Tá? A literatura hoje em dia da neuromodulação medular para tratamento de doença vascular é bem robusta, né? Claro que eu não trouxe tantos artigos aqui, senão a gente passaria aqui a noite toda, mas você tem desde trabalhos longos, tem até trial já em relação a isso, prospectivos mesmo, tem outros retrospectivos, tá bom? Assim como tem outros artigos de revisão, né, que são, a maioria das vezes, muito didáticos, apesar da evidência ser baixa para esse tipo de trabalho, que já demonstram, né, que a neuroestimulação medular melhora a dor do paciente, melhora a qualidade de vida do paciente e cada vez mais está conseguindo se comprovar que reduz a possibilidade de amputação e até da cicatrização de feridas. Trabalhos de cicatrização de úlceras vasculares, úlceras isquêmicas, tem vários, né, em andamento no mundo, tanto nos Estados Unidos como na Europa. Tinha em andamento no HC, tá? Passei uma época lá no HC em São Paulo e estava em andamento, eu não sei se infelizmente ele ainda está em andamento, mas a nossa prática clínica diz que isso realmente acontece, porque a neuroestimulação medular melhora a vascularização local e acaba melhorando eventualmente também a cicatrização dessas feridas, tá? De uma maneira muito resumida aqui, o que seria então a neuroestimulação medular. Tá? Um pouquinho de história aqui, tudo começou na década de 60, com o Melzack e o Wall publicaram esse trabalho, que depois eles, inclusive, numa revisão ganharam o Nobel em relação a isso. Eles falaram que, na verdade, existia para a dor chamada teoria do portão. O que é a teoria do portão? E quando você faz o estímulo de fibras mais grossas, seria aquelas fibras táteis, por exemplo, as fibras que provocam parestesias, tá? As fibras mais finas são aquelas que conduzem dor, teria o portão fechado para elas. Então, você faz um estímulo, aquela típica situação. O cidadão está com uma dor, você vai lá dar um beliscão no cidadão e melhora a dor dele naquele momento. Por quê? Porque você está ativando outras vias que são mais rápidas, de transmissão mais rápida, essas vias estão fechando o quadro de dor. Entre as diversas possibilidades de efeitos de funcionamento da neuroestimulação, esse aqui até hoje é um dos mais aceitos. Tá? O primeiro eletrodo foi implantado em 1967 pelo Schiller, e não era peridural, ele era subdural, na verdade, e lá ele já demonstrou que realmente o tratamento da dor melhorava bastante para esses pacientes. Tá? Como é que funciona, então? Tá claro que funciona a teoria do portão, como eu já falei para vocês, claro que tem a liberação de neurotransmissores, tanto de forma ascendente como de forma descendente, claro, tem a liberação de opioides endógenos, e aquilo que mais importa para a gente é que sim, tal como o bloqueio simpático, a neuroestimulação medular também aumenta a circulação periférica, principalmente nos colaterais, e eles também vão reduzir aqui, como eu falei para você, o input simpático. Né? Então, ele melhora a dor do paciente por duas vias.
Ele melhora a dor do paciente porque ele é muito bom para tratar a dor neuropática e a dor de isquemia de membros inferiores crônica é, a longo prazo, uma dor neuropática. Da mesma forma que a gente troca aquele paciente que operou uma hernia de disco que nada melhorou, né, que ficou com fail back surgery syndrome, que é aquela dor neuropática que vai para as pernas de difícil controle, nada resolve, não tem mais o que operar, já foi operado várias vezes, a gente vai lá e coloca o neuroestimulador, depois no teste desse paciente melhora. Então melhora tanto por causa disso, como porque ele também melhora literalmente a vascularização local semelhante ao bloqueio simpático. Claro que não é a mesma coisa, mas imagina como se fosse também como uma forma contínua de vários bloqueios simpáticos consequentes enquanto o aparelho estiver funcionando. Tá? A neuroestimulação medular é feita através do posicionamento de um eletrodo na coluna. Na verdade, ele fica no espaço peridural, ele fica por baixo do osso, mas por cima da dura mater. Tá? Ele não fica por baixo da dura mater, fica por cima. Por que chama neuromodulação medular, então? Porque, na verdade, o estímulo passa da dura mater e pega o cordão medular aqui embaixo. Por isso que é neuroestimulação medular. Tá? É que desde a década de 90, nossos eletrodos melhoraram muito. Antigamente, eles só tinham 4 polos, os aparelhos não eram programáveis, não eram recarregáveis. Depois se tornaram aparelhos recarregáveis, de mais polos. E hoje em dia nós temos aparelhos de 8 polos, 16 polos, 32 polos. Temos também eletrodos em placa, que são esses aqui. Tá? E os percutâneos, que são esses menores. Além dos eletrodos periféricos, que até então vale menos para essa aula aqui, que não foi comprovada a melhora da circulação local, mas os medulares sim. Tá? Em geral, como é que é feito o procedimento? Tá? O procedimento tradicional, os eletrodos são posicionados no espaço peridural, o paciente em geral está um pouco sedado, a gente faz isso com o auxílio do raio-x. Esses eletrodos têm múltiplos contatos, que são os polos que eu falei para vocês, tá bom? A gente, durante o posicionamento desses eletrodos, o paciente está sedado, mas não muito sedado, a ponto que ele possa conversar com a gente, ou seja, um paciente que, por exemplo, tem dor na perna direita. Eu vou posicionar o eletrodo, eu vou fazer um estímulo com um gerador externo e eu vou pedir para o paciente que ele me diga onde ele está sentindo aquele estímulo. Se aquele estímulo não estiver, por exemplo, na perna direita, eu vou reposicionar o eletrodo aqui, até que ele fique num local que eu consiga pegar a perna direita. Entenda, o paciente não consegue me dizer, minha dor está melhorando. Ele só vai me dizer se o estímulo está pegando naquela região, que já vai ser o meu ponto de partida para fazer as programações posteriores. Tá? Em geral, nós não fazemos o implante de um neuroestimulador de uma vez só, a gente sempre faz um teste, ou pelo menos deveríamos fazer um teste. Eu faço em 100% dos meus casos, tá bom? O protocolo da Sociedade Internacional de Neuromodulação diz que você precisa fazer, e o teste basicamente é isso aqui. Você coloca o eletrodo, que deixa aqui, por via percutânea, vou mostrar uma imagem para vocês, na coluna do paciente, ele fica ligado através de um cabo extensor a um gerador externo. Esse paciente pode ficar em teste até 30 dias, por exemplo, na Europa tem país que faz 30 dias, mas o mais comum é ficar uma média ali de 5 a 10 dias, tá bom? Eu deixo meus pacientes na maioria das vezes, de 5 a 7 dias, não deixo passar muito de 7 dias. Durante esse período de teste, o paciente vai fazer o possível para realizar a maior parte das atividades que ele realizaria normalmente. Então, se o paciente vai à sua consulta, ele também vai. Tá? Se o paciente fica em casa, a gente faz o procedimento, ele tem alta no mesmo dia, ele vai para casa para fazer esse teste. Tá? Se ele faz fisioterapia, ele vai para fisioterapia. Se ele faz hidroterapia na piscina, ele também vai fazer nesse período. Passado esse período ali, mais ou menos de 5 a 7 dias em geral, você vai reavaliar esse paciente. Se ele falar para você que ele teve uma melhora de pelo menos 50% no quadro doloroso, pelo menos 50%, significa que ele é responsível à terapia de neuroestimulação e ele vai partir para o implante de um neuroestimulador definitivo. Tá? Esses eletrodos que eu falei para vocês podem ser percutâneos, que são esses aqui, percutâneos mesmo, que você coloca através de uma agulha, ou em placa. Ou em placa você precisa fazer uma laminectomia, tá? Para esse paciente. Só o percutâneo é mais por agulha. Tipicamente, os neurocirurgiões gostam mais de eletrodos percutâneos, os outros médicos de dor gostam, eletrodos em placas, os outros médicos de dor gostam mais de eletrodos percutâneos, e eu, infelizmente, sou do contra, apesar de neurocirurgião, gosto mais dos eletrodos percutâneos. Eu acho que é um procedimento mais rápido, menos invasivo, em especial no doente da cirurgia vascular. Porque a gente esqueceu aqui que esse paciente toma uma imensidão de medicações, em especial ele toma. Se ele tomar só AS, seria menos preocupante, mas ele também toma varfarina, ele toma outros anticoagulantes, ele toma uma série, né, de outras medicações que, querendo ou não, tem que ser muito bem planejado uma cirurgia letiva desse paciente. Na maioria das vezes, o cirurgião vascular quer suspender por volta desse paciente de 10 dias,
a gente quer suspender por 15 dias e o cardiologista que sempre acompanha não quer suspender nunca, né? O cardiologista não quer suspender nem 15 e acha que o paciente não deve suspender porque é muito grave, cancela o procedimento, não tem mais nada o que fazer. Então, na maioria das vezes, temos que sentar os três e chegar a um consenso. Idealmente, para a gente implantar um eletrodo, teria que ser 10 dias de suspensão no varfarinho, por exemplo. Mas esse período pode ser negociável, conforme o risco a princípio do paciente. E lembrando que é mais provável que o paciente sangre, se for fazer uma laminectomia, né, tirar o osso ali da parte posterior da coluna para colocar uma placa, do que colocar um eletrodo percutâneo. Então, até isso, na minha opinião, os eletrodos percutâneos são melhores para esse paciente do que a placa. Lembrando que eles podem ser retos ou curvos. Eu gosto mais do curvo, porque você literalmente navega o eletrodo no espaço peridural, parecido, guardado as devidas proporções, que a gente faz lá na hemodinâmica. Tá? Você entra no nível e sobe esse eletrodo praticamente com um pouco mais de experiência até onde você quiser. Aqui existe uma forma híbrida, tá bom? Uma forma que eu tenho uma experiência até bem razoável aqui no país com esse tipo de aparelho, que você consegue colocar uma placa por via percutânea, tá? Isso aqui, quem olha sempre pergunta se não é um catéter de subclávio, na verdade é bem parecido, né? Você faz a punção, técnica de Seldinger mesmo, conhecido como todo mundo, depois você passa uma câmara de trabalho, digamos assim, e através dessa câmara de trabalho você pode passar um eletrodo em placa, um eletrodo menor, ele entra até um pouquinho dobrado, mas é um eletrodo em placa. Então, se o seu problema é colocar eletrodo em placa, você consegue fazer isso por via percutânea também, tá? São esses eletrodos em placa aqui, são menores do que aqueles outros que eu mostrei para vocês, tá? Mas são eletrodos em placas também. Para o paciente de patologia vascular, qual é o melhor eletrodo? Não tem evidência para comparar isso. Provavelmente, tanto o eletrodo em placa como o eletrodo percutâneo vão trazer o mesmo efeito, porque o efeito principal deles, na verdade, é melhorar a vascularização periférica e, secundariamente, melhorar a dor. Os pacientes que têm dor neuropática, outros tipos de dor neuropática axial no meio da coluna, os eletrodos em placa são um pouco melhores. Tá? As fotos que eu vou aparecer agora são fotos minhas, então necessariamente elas não são muito boas, mas são fotos reais, só para vocês terem uma ideia, o paciente sedado, tá bom? Mesmo posicionamento do bloqueio simpático. Então, a gente faz a sedação do paciente, a gente entra com uma agulha aqui no espaço peridural, tá bom? Vou entrar nesse espaço peridural bem aqui, idealmente você entra 1 ou 2 níveis abaixo, então você faz uma punção, e a punção você faz a mão livre, você faz por perda de resistência, depende da técnica que você quiser fazer melhor. Tá? E aqui é o eletrodo subindo, tá bom? Esse eletrodo, ele vai ficar, na verdade, na região torácica, porque lembre, é uma estimulação medular. Eu quero estimular o cordão medular. Se eu colocar ele muito baixo aqui, eu posso fazer uma estimulação de cauda equina, de cone medular ou até periférica, que eu não quero. É uma estimulação medular para melhorar, reduzir o input simpático, na verdade, melhorar a vascularização e melhorar também a dor neuropática a princípio desse paciente. Tá? Então, aqui é um procedimento completo para o paciente sedado. Esse aqui não é no hospital particular, mas lá no hospital de base a gente faz a princípio do mesmo jeito. Agulha, aqui a técnica de perda de resistência, uma boa e velha seringa aqui. Tá? Passo o primeiro guia, passo o eletrodo. Eventualmente, nesse paciente fiz uma segunda punção e passei um segundo eletrodo que a princípio vai subir aqui nessa região. Tá? Esse paciente, em geral, tem que fazer um teste inicial, como eu falei para vocês, ele fica naqueles 5 a 10 dias ali testando. E o evento principal do teste é perceber o seguinte: melhorou a dor em ao menos 50%, significa que vale a pena. Você vai tirar esse eletrodo de teste, depois fazer um implante no neuroestimulador definitivo, que eu não vou mostrar a técnica aqui, quase que não vem ao caso, mas basicamente são 2 eletrodos iguais e você vai implantar um gerador de pulsos internos que é do mesmo tamanho de um marca-passo, por exemplo, mesmo da cardiologia, você coloca ali no subcutâneo, tá, desse paciente. Tomar muito cuidado com essas medicações que eles tomam, em especial os anticoagulantes, o risco aqui não é tão grande, mas esse risco existe, tá? Tem que conversar com todo mundo, vocês terem uma ideia. Eu estou com 2 pacientes agora no consultório privado, né, com patologia vascular, que vocês ou colegas de vocês me encaminharam para a gente fazer o teste do eletrodo, e tem um paciente que até agora a gente não fez porque ninguém chegou a um consenso. Tá? Porque o colega da cirurgia vascular queria que eu suspendesse a princípio só por 5 dias, ele já chegou a 10, já está bom para mim, mas o cardiologista disse que não quer suspender de jeito nenhum e chamou a família toda para conversar, que era muito arriscado e tudo.
E claro que a gente tem um risco, mas tem que ver o custo-benefício. Tá? Esses pacientes têm uma qualidade de vida muito ruim, muito sofrida, destrói a vida dele, destrói a vida da família toda dele. Então, isso é algo que pode ser feito, então a gente vai fazer. Idealmente, durante o período de teste, o anticoagulante deve ficar suspenso também, ou ser retornado o mais tardiamente possível. Quando você tirou o neuroestimulador, você já vai e coloca também o anticoagulante de volta para esse paciente. Tá? Só para vocês terem uma ideia, não sei se vai rodar o vídeo aí. Ah, isso aqui, por exemplo, foi aquele outro aparelho que eu falei para vocês, ó, já está funcionado aqui, a técnica de Seldig, isso que a gente faz, já passou o guia, a gente passa essa outra cânula aqui, tá bom? Esse aqui já é o implante definitivo. Aqui já é passando o eletrodo, isso aqui é aquele eletrodo em placa percutânea, que é um eletrodo maior, tá? Já vai entrando aqui. Normalmente, perdoe que as imagens são minhas mesmas, necessariamente elas estão boas. A gente faz um controle de escopia. Vocês vão ver o eletrodo subindo lá na escopia, ó. Aqui, ó. Ele tem que ficar na região posterior, depois ele vai ficar um pouco mais aqui. E aqui, só para complementar, estou passando o segundo eletrodo. Por que eu sempre coloco 2 eletrodos? Que a área de cobertura é maior. Tá? Em especial para patologias vasculares. Não é o caso desse paciente aqui, mas especial para patologias vasculares. A área de cobertura é muito importante, né? Porque lembra do sistema nervoso simpático que eu falei para vocês, não que o neuroestimulador haja direto no gânglio simpático na frente, não age, tá? Mas ele vai agir no corno posterior da medula, que é para qual ou para onde as fibras ali do sistema nervoso simpático vão agir, e a gente precisa de uma extensão maior, digamos assim, de conexão para a gente poder fazer o estímulo para melhorar a circulação a princípio lá embaixo. A gente faz isso lá no hospital de base? Sim, não. A gente faz isso aí muito para dor neuropática, temos um novo processo aí de compra, né? O último foi até eu que ajudei a fazer, estou esperando comprar. Não temos muitos pacientes da cirurgia vascular, até porque o nosso network, digamos assim, não é tão bom, espero que mude um pouco para baixo, daqui para frente. Tá? A gente tem mais pacientes de outras patologias neuropáticas mesmo, até paciente com síndrome de dor complexa regional, né, que vocês conhecem como causalgia, distrofia simpático-reflexa, distrofia de Sudeck, é a mesma coisa. Né? Alguns pacientes que têm algumas alterações vasculares e fizeram uma síndrome de dor complexa regional e cai lá no ambulatório de tratamento de dor neuropática que a gente faz. Né? Na neurocirurgia a gente não trata dor em geral, a gente trata só dor neuropática, com algumas exceções, vai para a clínica da dor e depois, a princípio, vai para a gente. A gente tem uma filinha também de pacientes para fazer bloqueio simpático ou risotomia por radiofrequência simpática, né? Para esses pacientes. Mas eu creio que a mensagem principal, agora já estou encerrando até por causa do horário, né? É que eu creio que a gente pode conversar um pouco mais, lembrando que a conduta inicial, principal, é sempre do cirurgião vascular. Aqui você não vai ver, por exemplo, o médico em intervenções de dor querendo fazer um bloqueio simpático no paciente que tem indicação de fazer uma revascularização. Isso não existe. Tá? Claro que nós temos as indicações das tabelas, a gente tem uma ideia, tem a literatura, a princípio, mas não. Tá? Quando o paciente chega para a gente, em geral te confirma, não tem mesmo indicação mais de fazer nada, tá? Ou eventualmente é um paciente de dor crônica, a gente quer melhorar a qualidade de vida dele, a gente parte para os procedimentos intervencionistas. Tá? É que a gente vai para os procedimentos intervencionistas até mais cedo do que a medicação, porque esses pacientes, na maioria das vezes, eles já chegam bem tratados com a gente. Claro que as medicações de dor neuropática, boa parte das vezes estão faltando, a gente inclui. Tem paciente que melhora com isso, então que bom, ninguém vai fazer nem bloqueio nesse paciente, mas a parte de opioide, na maioria das vezes, ele já chega, né, a princípio, com quase tudo isso. Tá? Dá para a gente ajudar no pronto-socorro? Dá, a parte desses procedimentos poderiam sim ser feitos pela urgência. Claro que a nossa realidade é maldosa, né, digamos assim, são muitas urgências juntas, a gente não consegue fazer, mas eventualmente alguns pacientes marcados daria, a gente consegue fazer numa tarde aí 3, 4 desses pacientes no centro cirúrgico. Claro, né, que tem toda a rotina do centro cirúrgico que eventualmente não facilita, mas a gente poderia fazer. Uma pergunta que sempre me fazem também, no rol DNS, né, tem lá que eu posso colocar um neuroestimulador para doença vascular periférica? Tem, mas você precisa interpretar. No rol DNS fala que o paciente tem indicação de um neuroestimulador se ele tiver dor neuropática refratária. Você precisa comprovar que ele tem dor neuropática. Tá? Então, o paciente numa doença vascular muito inicial, muito primária, as características neuropáticas deles são alterações de sensibilidade,
né, outros fenômenos positivos, outras alterações que a gente vê isso através de uma escala, talvez não estejam presentes. Numa situação um pouco mais tardia, de alguns meses já, isso aí vai estar presente. Então, claro que ele tem uma dor nociceptiva, como eu falei para vocês, que é a dor mais típica, ele vai ter uma dor isquêmica, que é inicialmente a dor principal dele, e secundariamente ele vai ter uma dor neuropática, até porque as terminações neuronais periféricas vão ser destruídas pelo processo isquêmico. Então, se ele não fizer uma dor complexa regional, ele vai fazer uma dor neuropática típica, tá? Só que de origem periférica, como o paciente com neuropatia diabética também faz. Então, você precisa comprovar isso no plano de saúde. Comprovando o plano de saúde, você faz um teste inicialmente, tá? Esse teste eu deixo o paciente de 5 a 10 dias testando, e se o teste for bom, você faz o implante de um neuroestimulador. E no momento que você fizer o implante, os anticoagulantes, por exemplo, que esse paciente vier a ter ou tiver indicação de fazer, posteriormente ele vai voltar tudo como era antes. Coloquei o neuroestimulador, aí esse paciente nunca mais vai voltar para o sistema vascular? Claro que não, ele vai ter patologias em outros locais. Tá? Porque tem um colega que já me perguntou assim, não corre risco de colocar um neuroestimulador desse aí, por exemplo, eu mascarar todo tipo de dor que ele vai ter, ele de repente fazer uma isquemia crítica de um outro membro não perceber? A princípio, não. Tá? Nós colocamos aí de uma forma bem específica para atingir o nosso alvo que a gente quer mesmo. Né? Eventualmente, para cobrir a outra perna, não, a gente só coloca um eletrodo, não coloca dois, ou colocamos os dois, porque a gente não utiliza um dos dois, e o paciente vai ter outras alterações locais. Tá? Então, isso é uma possibilidade muito pequena, não é impossível, mas é uma possibilidade muito pequena. Tá? A gente tem paciente, por exemplo, que fez uma isquemia de um membro eventualmente, nós operou, assim, diversas técnicas, não resolveu, colocamos o neuroestimulador nesse paciente, depois, infelizmente, ele fez uma isquemia grande do outro lado, acabou tendo que operar de novo. Tá? Só que não precisou a gente programar o neuroestimulador para pegar o outro lado, que a princípio melhorou depois da revascularização que ele fez. Tá? Então, aqui, que fique bem claro, nós somos uma terapia complementar, que está falando de tratar a dor por si só. A etiologia da dor, nesse caso, não é com a gente. Né? Por isso que a gente trata mesmo dor crônica. A dor crônica se torna crônica porque a etiologia por si só já não corresponde mais à causa da dor. São vários outros fatores que acabam provocando realmente isso aí. Tá bom? Então, me perdoe imensamente pelas minhas saídas, foi culpa da internet. Né? Espero que o nosso network aí melhore um pouco daqui para frente. Né? A aulinha um pouquinho mais curta, até pelo horário, como me foi pedido, senão era muita coisa para a gente ficar debatendo, mas eu creio que o grosso, a princípio, é isso aí. Não falei de membro fantasma, membro fantasma seria uma aula só para falar disso, tá? Mas rapidamente aqui, ali na maioria das vezes os bloqueios não funcionam, a gente já parte direto para a neuroestimulação, tá? A gente coloca já o neuroestimulador tanto de membros superiores como inferiores para tratar membro fantasma, a dor do membro fantasma após a amputação, e se não resolver o neuroestimulador medular, a gente vai para o neuroestimulação cerebral profunda. A gente coloca um DBS, tá? Seja na região talâmica ou outras regiões assim seja para tratar dor do membro fantasma. Bem difícil o tratamento também. Os pacientes que têm um bom resultado, ficam um resultado ali de 60% a 70%. Tá? Claro que tem uns que passam disso, mas a maioria das vezes é esse o resultado, mas se o paciente está numa vida tão miserável, sofrida, digamos assim, já é um resultado bem razoável. É isso aí. Obrigado. Igor. Tá ouvindo, Igor? Ouvindo, agora sim. Sim. Cara, obrigado você. Porque, na realidade, é tipo um assunto que a gente sabe que existe, né? A gente sabe que é feito, mas a gente, esse network aí, às vezes é um hospital de base, um hospital tão grande, tantos profissionais, tantas áreas, trabalhando, né? Como você mostra, um trabalho maravilhoso, né? Esse trabalho que você faz, você tem essa sua experiência, a gente lá na vascular, você lá na neuro, e a gente sem saber, né? Sem fazer interação, né? Então, assim, cara, para começar, assim, já foi maravilhoso saber, né? Que você né? Que a gente começou aqui uma network, né? Nessa nossa singela reunião aqui, né? Que a gente programou aqui do programa da residência, entendeu? Então, assim, nós é que agradecemos imensamente essa sua generosidade de nos apresentar um tema tão importante para nós. Achei muito interessante, é o que você falou aí. O hospital de base é muito grande e às vezes muita coisa acontecendo lá e a gente não sabe. Isso é uma coisa ruim, tinha que ter um mecanismo lá de ter mais reuniões assim de várias clínicas,
Eu acho que se a gente tivesse aquele auditório grande funcionando, isso talvez estimularia e ajudaria um pouco também, né? Eu acho que eu acho que na vascular a gente tem que melhorar desde lá embaixo, aquilo que ele falou de usar mais, usar melhor os analgésicos, opioides, antidepressivos, etc., para poder chegar lá em cima e saber que existe também essas coisas mais sofisticadas. Eu acho que, eu acho não, eu tenho certeza que a gente não trata o nosso paciente, não tira a dor, não trata a dor da maneira como deveria ser tratado da melhor maneira, né? Eu acho que isso que a gente tem que rever sempre lá na residência, a gente tentar melhorar e rever essas analgesias direitinho dos nossos pacientes lá. Tentar fazer mais e melhor, né? Tentar fazer de uma maneira melhor. E ver essas possibilidades mais sofisticadas aí, né? Quando for o caso, né? O bloqueio já ajuda muito, né? Se o bloqueio entrasse para a rotina, o bloqueio é relativamente simples. Você vai ver que vocês viram uns 3 ou 4 aí, daqui a pouco vocês estão fazendo os bloqueios também, você não faz. Então, o procedimento é relativamente tranquilo. E, como eu falei, é barato para a estrutura que você tem. Porque você tem a sala, você tem, entre aspas, né? Quando tem a sala disponível, mais o anestesista e, a princípio, a agulha. Então, se eu começasse a fazer os bloqueios, você vê que a melhora na qualidade dos pacientes já seria imensa. E aqueles pacientes que não melhorariam, sim, iriam para o neuroestimulador, né? Nós até reescrevemos o protocolo de indicação de neuroestimulador para dor, né, neuropática, digamos assim, na Secretaria de Saúde do ano passado. Nós somos uma das poucas secretarias que tem um protocolo, talvez até a única, viu, que tem um protocolo escrito no Brasil, e temos uma codificação, inclusive, por causa disso. Claro que a gente faz o teste, nós somos sempre muito cuidadosos até indicar um neuroestimulador, porque, assim, é uma terapêutica muito cara, querendo ou não. Então, você vai lá, vê o paciente, realmente nada resolveu, fez os bloqueios, nada resolveu. Então, você vai com o paciente para o teste, deixa o teste no limite do tempo que você pode deixar. E aí, depois que realmente você percebe que o paciente resolveu, você tem que documentar aquilo bem documentadinho e vai realmente para o implante, né, a princípio definitivo. Mas a qualidade de vida do paciente melhora bastante. Assim, não é tema dessa aula, mas hoje nós temos até formatos de estimulação diferentes do que a gente tinha no passado não, nos anos passados, né? É um tipo de estimulação que é a estimulação em burst, que a gente fala, que é o que eu mais uso hoje em dia, e nos aparelhos antigos o paciente sentia o estímulo. Hoje em dia ele praticamente não sente estímulo nenhum, porque é numa frequência que fica distante do limiar, né, de sensibilidade ali do paciente. A longo prazo melhora mais ainda, né, o tratamento do paciente. E por aí vai, né? Por exemplo, eu tenho um projeto, espero em breve eu conseguir fazer, e já foi tentado em outras partes do mundo, só pretendo fazer um pouco diferente, que é o implante de eletrodos medulares periféricos, né, temporários, para tratar vasoespasmo, né, no caso, vasoespasmo cerebral mesmo, polissangramento aneurismático. Né, já foi comprovado que melhora, você vê o tanto que melhora a circulação, né, em relação a isso. Né, assim como eu falei, o projeto que eu vi lá no HC, um tempo atrás, que são neuroestimuladores, na verdade, não são só o eletrodo periférico para tratar úlcera, né? Úlcera isquêmica. E na época conseguiram perceber que melhorava mesmo. Só que esses pacientes que nada melhora a úlcera, está indo para, assim, tem muita dor, eventualmente está caminhando para uma amputação. E esses pacientes, não maioria das vezes, as partes deles não precisam nem implantar um aparelho, precisa ficar um tempo com aquele aparelho, só com o eletrodo externalizado para melhorar a circulação ali, dar uma chance um pouco maior para ele para cicatrizar a úlcera, e algum deles eventualmente poderiam escapar, né, da amputação. Aí seria um procedimento um pouquinho mais barato, porque o eletrodo custa 5% do preço do aparelho, que é caro mesmo no neuroestimulador, né, implantado. Mas, assim, são diversas abordagens, a princípio, que a gente pode fazer, desde a abordagem farmacológica, né, a princípio, porque quando você vê dor vascular, por exemplo, você pelo menos inicialmente não pensa que é uma dor neuropática também. O paciente chega tomando pregabalina, você vai estar tomando pregabalina por quê? Não está certo? Uma pregabalina mesmo. Aí boa parte desses pacientes melhoram. Né? Talvez não tenha todas as medicações da Secretaria de Saúde, mas gabapentina, metadona, oxicodona, morfina e amitriptilina a gente tem. A nortriptilina, a pregabalina a gente não tem, mas assim, grosso, talvez até tenha maior evidência até hoje, porque tem mais trabalhos, né? A gente tem. Então, creio que dá para melhorar muito aí o tratamento desse paciente.
Só para complementar, nós ainda não temos o ambulatório de dor crônica. Existe um projeto. Nós temos hoje a Clínica da Dor, que quem toca é o pessoal da anestesia, tá? Nos peitos, digamos assim, porque é muito pouca gente. E nós temos o ambulatório de neurocirurgia funcional, que a maioria dos sou eu, o Luiz Cláudio, o Thiago, Valéria e, efetivamente, o Carlos está fazendo um pouco agora também. A gente já faz um tempo, que é tanto alteração de estudo de movimentos, como tratamento cirúrgico, aí sim, cirúrgico na dor neuropática. A gente planeja que um pouco mais à frente a gente consiga um ambulatório de dor crônica multidisciplinar, né, como deveria existir no serviço. Né? Então, esse paciente, por exemplo, o paciente de você, hoje, eventualmente, esse paciente vocês têm que mandar direto para a gente, manda direto para o meu ambulatório, que eu vou ver esse paciente, se eventualmente tem algo diferente de intervenções para fazer, eu encaminho para a clínica da dor, se for o caso, ele volta para mim, ou eu mesmo dou conduta para ele. Mas no futuro vai estar todo mundo junto, que é a nossa ideia. Então, esse paciente vai chegar lá, passar por várias pessoas ao mesmo tempo, incluindo a fisiatria e a fisioterapia. A fisiatria a gente não tem no básico, mas aí sim eu creio que esse paciente pode ser tratado de uma forma mais completa. Né? E talvez depois, o pessoal da endocrinologia, por causa do diabetes, e depois de nós mesmos, né, que são a neurocirurgia, a neurologia das doenças neurológicas, muito provavelmente os pacientes com uma quantidade de dor crônica são de vocês mesmos, talvez empatados ali com as doenças osteomusculares aí da reumatologia, mas os pacientes de vocês são mais críticos, morbidade maior, eles precisam fazer as coisas mais rápido, a mortalidade deles é maior também, a princípio desses pacientes. Então, em termos de gravidade de todo um contexto geral, né, de prioridade de tratamento, eles provavelmente ficariam na frente também dos outros pacientes. Mas em algum momento a gente chega lá. Demora um pouquinho, mas eventualmente. Igor, boa noite. Parabéns aí pela aula. Tudo bem? Rapaz, a gente tem alguns casos dentro da vascular que nem sempre é só um quadro isquêmico. A gente pega muito uma úlcera, não deixa de ser uma isquemia, a úlcera hipertensiva, que é muito comum e ela dói demais. Às vezes o paciente não é isquêmico, mas tem essa úlcera hipertensiva. Até ele conseguir baixar a pressão, ele demora muito com essa dor. É uma dor que às vezes requer até internação. Tem também o diabético, que às vezes faz umas lesões posteriores a nível de perto do tendão de Aquiles ali, que dificulta a cicatrização e é uma dor intensa. E alguns casos de úlcera venosa de evolução longa, faz lesão, principalmente a região medial da perna, que não é incomum a gente pegar dor extremamente importante. Eu sempre tenho uma dúvida. Eu uso muito amitriptilina para esse paciente. Assim, como uma das primeiras... Começou com dor, eu já entro com amitriptilina, 25 miligramas à noite e um paracetamol com codeína. Mas eu te confesso que às vezes eu tenho muita dificuldade de associar com pregabalina, com gabapentina, por talvez um medo desse paciente ter alguma outra... O que você me sugere? E outra coisa, você falou da nortriptilina. Eu não tenho experiência com ela. Ela e a amitriptilina tem diferença em termos de melhora mais rápido? Sim, isso é comum, a princípio, de acontecer. O que acontece? A amitriptilina, né, a Cepassa, é talvez um antidepressivo para tratamento de dor mais antigo, é um dos modos de maior eficácia até hoje, só que ela tem um pouco mais de efeito colaterais para os pacientes. Para começar pelo ganho de peso, e as mulheres, a maioria das vezes, não querem tomar por causa do ganho de peso, e apesar de ser muito raro, você tem que ter um carinho, cuidado um pouco maior com os pacientes que têm algum potencial para ter uma arritmia cardíaca ou já tem uma arritmia cardíaca. Ele eventualmente pode piorar um pouco isso também. O Pamelor, que é a nortriptilina, é uma amitriptilina um pouquinho melhorada. Então, ela tem um pouco menos de efeitos colaterais e tem um efeito um pouco mais prolongado. Tá? Então, o que acontece? O paciente que responde bem à amitriptilina, mas tem colaterais, idealmente você pode migrar para nortriptilina para esse paciente. A potência é mais ou menos a mesma, exceto que a nortriptilina tem um efeito um pouco mais prolongado. Mas se você puder escolher mesmo, por exemplo, na Secretaria de Saúde, não tem como. Mas no meu consultório, por exemplo, eu não uso nenhuma das duas. Eu uso a duloxetina, né, que já é um dual, digamos assim, né, para dor. Aí sim, tem menos efeitos colaterais, tem mais áreas de ação e o efeito como um todo é um pouquinho maior. O jeito que você começa é exatamente isso.
Tá? Você começa com antidepressivo, na maioria das vezes, a amitriptilina, e você vai subindo a amitriptilina. Você começa com 25 miligramas, eu chego até 75 miligramas. Tá? Não é a dose máxima, mas é uma dose que o paciente tolera. E se a amitriptilina não estiver resolvendo, ou estiver resolvendo muito pouco, aí sim eu começo a agregar as outras medicações. Não tem uma evidência muito grande de qual seria melhor, exceto para o diabetes, que a pregabalina é melhor, mas se a carbamazepina tem na Secretaria de Saúde, ou a gabapentina também tem, são melhores que, por exemplo, como você falou, eu falei, a pregabalina. Tá? Então, você escolhe algum deles, na maioria das vezes vai a gabapentina mesmo, que o paciente consegue pegar lá na farmácia de alto custo. Você começa da menor dose possível. Então, você começou com a amitriptilina, então você chega até o limite da dose, 75. Não resolveu. Agora é a hora de colocar uma outra medicação. Você começa com a gabapentina 300 mg dia, até a dose que não é a máxima, mas é uma dose boa de 600 mg de 8 a 8 horas. Lembrando que esse paciente já deve estar, provavelmente, com opioide moderado, como você disse, uma codeína, né, ou um tramadol, eventualmente, por causa disso. Tá? Mas a maioria das vezes você tem que associar mesmo as medicações. Até o protocolo de dor neuropática indica que você associa as medicações até para você poder classificar aquele paciente como refratário. Você pode dizer para ele que, olha, realmente, assim, fiz tudo que eu podia ser para dor neuropática e você não resolveu. Lembrando que esse tratamento é derivado do protocolo de dor neuropática, né, que no fim das contas acaba sendo para a dor isquêmica a longo prazo também. Nos procedimentos, você falou bem a princípio das úlceras, tá? As úlceras dolorosas, os bloqueios simpáticos vão muito bem também, só que eles têm que ser, aí já não seria mais bloqueio, já seria mais finalização. Você faz um bloqueio para aquele paciente, se eventualmente melhora um pouco a dor ali daquele paciente, você já vai mesmo para a neurotomia, ou você vai fazer a radiofrequência, ou você vai fazer a alcoolização. Porque qual é a sua ideia, no fim das contas, ali? É reduzir ali o reflexo simpático, mais ou menos, abrir a vascularização dos colaterais e, indiretamente, a úlcera cicatrizaria melhor por causa disso. Seja que ela dói muito ou não. Porque tem alguns pacientes que têm muitas úlceras também, que ficam infectando, eventualmente, infelizmente, acaba evoluindo para amputação, e até que não tem tanta dor. É mais para... melhora a finalização, só como eu falei, é um procedimento um pouco mais caro que você tem que fazer o teste. A outra hipótese é colocar um eletrodo temporário e não um neuroestimulador definitivo. Colocar um eletrodo temporário, ele fica aí mais tempo, 30 dias com o eletrodo temporário, passa um tempo, você tira, ele vai, você coloca de novo, porque no fim das contas, além de melhorar a dor, é reduzir mesmo o fluxo simpático. Tá? Existe uma evidência um pouco menor nas úlceras por insuficiência venosa, né? Você sabe falar mais do que eu aqui nas arteriais, porque assim tem menos trabalhos, pelo que tudo indica, trabalhos de força menor indicam que funciona tão bem quanto, porque no fim das contas ali você melhora a microcirculação, né? Você melhora os colaterais, a microcirculação, então teoricamente a parte venosa melhoraria ali também, né? Assim como a temperatura. Quando você, por exemplo, faz... Novamente, não é o tema da aula, mas, por exemplo, existe um tipo de neuroestimulador que, infelizmente, chegou no Brasil agora no mês passado, que a gente está esperando há muito tempo, que é o neuroestimulador de gânglio da raiz dorsal. Você coloca um neuroestimulador lá no gânglio, bem específico, de um nível específico, e você consegue colocar, por exemplo, um neuroestimulador para tratar só o pé esquerdo, digamos assim. Então, você coloca ele muito específico e a gente consegue comprovar, os estudos comprovam que a vascularização melhora, a temperatura melhora, e até você consegue comprovar uma alteração de pressão local. Para ver como é tão topográfico mesmo a princípio do negócio, né? Então, eu creio que esses neuroestimuladores melhores que estão ali, a gente vai conseguir tratar isso aí melhor ainda. Até porque eles gastam menos energia. Aquele paciente que você vai lá, eu quero tratar só essa úlcera calcânea, né? Hoje, o neuroestimulador medular, ele resolve também. Só que você vai pegar um pouco o pé, um pouco a perna. Você vai gastar mais energia para pegar a perna e também o calcâneo. Né? Com esses próximos que estão vindo, você vai conseguir pegar só... Eu quero pegar só o dedão do paciente. Você consegue com esses neuroestimuladores. Mas, repito, né? Depois da medicação não funcionar, vai começando mesmo com os bloqueios simpáticos. Lembrando, os bloqueios simpáticos, eles são iniciados para melhorar a qualidade de vida do paciente, mas eles são para levar para uma neurotomia.
você pode fazer os bloqueios algumas vezes, mas a sua ideia é chegar lá e destruir o sistema nervoso simpático, seja por radiofrequência, que seria o ideal, ou seja com fenol álcool 70%. Então, todos esses casos, esses procedimentos, como eu disse, existem vários, eu separei só esses dois porque tem evidência maior, ajudariam, a princípio, o paciente. Bloqueios simpáticos venosos, o pessoal da anestesia gosta de fazer muito, você coloca aí na veia e faz uma lidocaína, eventualmente, aí a evidência é um pouco menor. Tá? Talvez ajude também na vascularização, só que tem menos trabalhos, aí não tem uma evidência significativa, mais com os bloqueios de gânglio mesmo. Mas tem que ser de gânglio simpático. Não adianta você chegar lá e fazer um bloqueio peridural, melhorar um pouco a dor, mas a vascularização melhora muito pouco. Não adianta você lá, contrações, fazer um bloqueio periférico de tronco nervoso lá que vai para a perna, que também não melhora muito. Tá? Tem que ser mesmo de gânglio simpático, pelo menos na região lombar. Se for no caso aqui, eu não falei de meio superior, mas superior a gente faz de gânglio estrelado, e idealmente você faz combinado com torácico superior também, né, de T2 e T3, para você pegar toda a via. Tá? Mas em relação à medicação, como eu disse, isso é normal, né? A gente tem um pouquinho mais de experiência do que é o nosso dia a dia, mas inicialmente é isso. São drogas assim, relativamente seguras, porque quando elas surgiram era para tratar depressão ou era para tratar epilepsia. Né? Então eram drogas que o paciente ia tomar para o resto da vida, né? A princípio deles. É mais comum ele ter efeitos colaterais dos opioides, né? Seja constipação grave, sonolência, do que os neuromoduladores a princípio. Mas pode chegar nas doses máximas de medicação, mesmo que assim, se o paciente tiver efeito colateral, vai valer a qualidade de vida. Igor, aproveitando o gancho que você deu aí, você deixou aí, sobre a gente, na minha época de residência, eu lembro que tinha alguns staffs que tinham experiência com a neurotripsia cirúrgica periférica. A gente não tinha, né, nenhum tipo de experiência no hospital, eu não imagino que tinha, não me lembro desse tipo de tratamento que você propõe aí, que você faz, né? Então era neurotripsia cirúrgica periférica, e depois derivou um pouco para neurotripsia, seria o bloqueio periférico. Isso teria alguma pegada terapêutica de forma escalonada, como se fosse uma primeira opção inicial? O que você acha disso? A gente, como eu disse, não vai comparar os estudos, apesar de ter uma melhora no momento ali na dor do paciente, de fato tem, você vai fazer um bloqueio periférico, mas a longo prazo o impacto na melhora da vascularização não é muito grande, porque você reduz ali, claro que você melhora a dor, e ok, se está na emergência, seu problema, se você pode fazer isso, faça o melhor que você pode fazer. Mas a longo prazo, a princípio, não. A longo prazo, você tem que fazer realmente a redução do princípio, principalmente para esses pacientes. Né? Porque se você fala, poxa, mas o bloqueio simpático demora um pouco mais, na verdade não, assim, vai tudo do treinamento da cultura do serviço, um procedimento relativamente rápido também. Por exemplo, esses bloqueios periféricos você pode fazer com ultrassom, é uma vantagem, você não precisa de escopia, você vai lá com ultrassom, faz um bloqueio a princípio periférico, mas assim, o custo-benefício a longo prazo não teria muito, mesmo se for de forma repetida. Vale mais a pena você fazer ao longo de 6 meses, por exemplo, 2 ou 3 bloqueios simpáticos lombares ou uma neurotomia nova. E a princípio vai. Lembrando que aqui a gente está falando de uma forma mais acadêmica. O que eu mais gosto de fazer, eu faço um bloqueio, vejo como o paciente evolui. Dependendo da situação do paciente muito grave, muitas comorbidades, assim, dificilmente você vai levar para o centro cirúrgico de novo. Aquele paciente, assim, se ele tem uma chance, né, que a gente pode falar. Você leva o paciente e faz a neurotomia de cara, logo. Normalmente trata dor oncológica. Dor oncológica, idealmente, você faz um bloqueio também, mas tem paciente que então, você já chega logo, coloca o álcool absoluto ou fenol e faz uma alteração simpática. É a chance que ele tem, a princípio, de fazer isso aí. Então, você eventualmente pode, com uma conduta mais agressiva, assim, agressiva depende da interpretação também, né, para cada paciente, mas vai de cada caso. Mas a gente sabe que hoje o central nem é tão central, né, o periférico na coluna é melhor do que o periférico. Ô Igor, tem algum dispositivo que você possa fazer, por exemplo, bloqueio do ciático com, supomos, um catéter que você deixaria ali para ele fazer um pós-operatório de 2, 3 dias com uma amputação de dedo para ir para casa, para não sentir dor? Tem. É como se faz. É a mesma técnica. Hoje a gente pode fazer isso com ultrassom. A gente vai com ultrassom,
né? Varia, depende da topografia do ciático que a gente quiser, você coloca lá e, a princípio, você coloca no ciático, pode deixar um catéter mesmo lá, que fica até mais, pode ficar até 5 dias em relação a isso. Vantagens e desvantagens, vamos lá. As vantagens, provavelmente, que seriam menores doses de medicação, ok, seria uma vantagem para esse paciente. E ele, assim, teria uma menos quantidade de opioide que ele teria que ou colocar no cateter, teria que tomar, isso seria uma vantagem também, melhoraria a dor, só que no caso de uma patologia vascular, seria o mesmo detalhe, você não teria uma atividade, uma redução da atividade muito grande do sistema nervoso simpático. Talvez valesse, porque assim, né, a gente, por exemplo, coloca catéter peridural e manda o paciente para casa também. Claro que não são todos os pacientes, mas a gente manda o paciente diretamente para casa. Hoje em dia, a gente tem um dispositivo que chama bomba elastomérica, né, que é uma bomba hidrodinâmica, literalmente, que você enche de morfina ou da substância que você quiser. Você programa essa bomba, ela vai a uma pressão, né? Ela vai infundir no paciente, e o paciente não tem como alterar a dose que é infundida dessa bomba. É uma bomba mecânica, não liga na tomada. Ele pode só parar a infusão ou não parar. Então, por exemplo, nessa sua característica aí, seria melhor colocar um catéter aí sim, peridural, ligado a uma bomba elastomérica, ou o paciente mesmo poderia fazer. Qual é que é a lógica? A lógica somente da analgesia seria mais ou menos a mesma do catéter em cima do ciático, assim, não seria tão diferente. Só que lá, como a gente vai fazer uma inundação no espaço peridural, você acaba pegando o corno posterior da medula ali também, e você aí sim tem uma melhora da circulação por uma diminuição do input simpático, da mesma forma. Seria menos específico, você não vai ali no gânglio, mas você pega ali no espaço peridural. Tá? Agora, se for algo muito curtinho mesmo, o problema é só resolver a dor, pode. Por exemplo, no hospital de base não é muito comum, mas quem costuma fazer muito isso é o pessoal da ortopedia, que opera quadril. Tá? O cidadão vai lá operar quadril, se o paciente for ficar internado muito tempo, ele coloca um catéter peridural de morfina e fica fazendo. Se não, ou ele vai lá e faz um bloqueio, que é um PENG, que a gente faz por ultrassom, né, que já pega as 3 inervações principais, ou coloca um catéter. Aí o paciente vai com um catéter para casa, né, idealmente ligado a uma bomba elastomérica, a gente já usa também, e esse paciente fica lá 3 a 5 dias com um catéter em casa. Tá? É do mesmo jeito. Tá? Então, a gente não, mas o pessoal da anestesia eu coloco algumas vezes em pacientes meus, mas cada vez mais dá para usar isso aí. A dificuldade, repito, é a infusão. Né? No privado, a gente tem que dar uma bomba elastomérica para o paciente. Fora do privado, eventualmente, ou você vai ter que dar literalmente a medicação para ele mesmo infundir. Ok, tem pacientes que tranquilamente poderiam fazer isso. Outros pacientes, às vezes, você pode ficar um pouquinho mais preocupado, que você não tem ideia do que pode acontecer. Mas sim, tá? Respondendo a sua pergunta, até é uma tendência, até não só da vascular, como da ortopedia e outras clínicas, a cada vez mais fazer infusão mais no target, né, no alvo diretamente, do que dar medicação para o paciente, tomar, até pelos efeitos colaterais. Lembrando que esse é o mesmo catéter, você pode infundir tanto morfina direto como você quiser, ou você pode infundir mesmo anestésico, né, só uma concentração menor para não dar bloqueio motor, mas anestésico, os efeitos colaterais são menores, mas pode sim, pode ser feito, né? É o mesmo catéter, só, quer dizer, é o mesmo catéter que você coloca no ciático, é o catéter peridural. Né? Se você for pegar um kit mais chique e tudo, você tem uma agulha de punção, um catéter que tem um guiazinho um pouquinho mais durinho, você colocar por ultrassom, mas o de peridural resolve do mesmo jeito. Tá? Você tem que colocar, repito, com um certo carinho anatômico, para você ter certeza que vai ficar lá no tronco mesmo, para o catéter não deslocar, né? Até porque o paciente não vai movimentar, mas pode ser feito sim. Bom, Igor, cara, muito obrigado, tá? Foi excelente a sua apresentação. Eu queria só te perguntar uma coisa. O seu ambulatório, você faz aqui no hospital de base, você falou na quarta, é isso? Entendi. Quarta-feira, isso. Quarta-feira à tarde, de uma... eu fico lá quase até 7 horas da noite, né? Os pacientes internados, a gente teria que fazer uma solicitação de parecer, né, para você. Aí, o que acontece? São vários motivos. Por exemplo, se um paciente desse caso de dor, eventualmente, o colega todo dia tem parecerista, pelo menos de manhã e à tarde. Então, se vocês fizerem o parecer, vai aparecer o colega lá para responder, dele internar, seja no pronto-socorro ou seja no mandado. O que eventualmente pode acontecer seria entender que foi um caso mais desse, de dor crônica, eventualmente, né, ele vai ligar para um de nós,
Ou vai ligar para mim, eventualmente vai ligar para o Thiago, às vezes até para o Luiz Cláudio, mas eu e o Thiago, que a gente fica mais durante os dias lá. Eu, atualmente, sou o que fico mais durante o dia, e provavelmente ele vai me passar o caso. Se for uma coisa mais simples, se não, ele me passa, eventualmente, o caso e avisa lá o paciente, olha, vem um outro colega que maneja um pouco mais que isso, conversar diretamente com você. Essa é a via, a princípio, do parecer. O meu ambulatório tem a via formal, que é igual a via de vocês, então você vai fazer um encaminhamento, aí é só colocar o nome, quero o ambulatório do Igor, quero o ambulatório da Valéria, eventualmente. Ele vai, demora um pouquinho mais, mas ele vai chegar. Eles respeitam a indicação. O jeito informal, que é o mais prático, né? Tem um ambulatório, tem um paciente que se acompanha, você quer que eu veja no meu ambulatório, você só me avisa. Olha, vou encaminhar o paciente aí, já tal, e eu, a princípio, encaixa ele lá. Né? A gente só fala para colega encaixar mais no cantinho lá, para o pessoal não ver se não tem confusão. Mas, a princípio, a gente vê, né, esse paciente. Oi? Eu estou praticamente terça, quarta e quinta, né? Vou reduzir a carga horária um pouco mais para frente, mas, a princípio, eu estou aí. Mas qualquer um de nós, a gente consegue ver esses casos. Qual é a nossa tristeza, digamos assim? Não tristeza, mas o nosso pesar é de não ter sala disponível, né? Porque, por exemplo, eu gostaria de ver um paciente lá no pronto-socorro e, eventualmente, subir com ele para fazer um bloqueio simpático. Já conseguimos fazer algumas vezes, não é impossível, não. Mas, assim, você precisa estar num dia bom, o centro cirúrgico relativamente tranquilo, né? Para conversar lá, a princípio, com o anestesista. Mas dá para fazer. A gente está melhorando esse network, como eu falei, com a oncologia, ultimamente. Eu fiz 2 procedimentos para paciente da oncologia no mês passado. Parece muito pouco, mas a gente não tinha feito nenhum em quase 6 meses, né? Que foram bloqueios. Né? Às vezes a gente pede uma ajuda do pessoal. A gente opera bastante aqui fora, então às vezes a gente pede uma doação de uma agulha, uma outra coisa. Não é tão comum, mas às vezes a gente consegue. Né? Eles dão lá para fazer. Mas é isso. Então, parecer inicialmente, né, você pode tentar ligar direto para mim ou pode pedir o parecer. Às vezes você pede o parecer formal da unidade até para registrar, né? Estou pedindo parecer e tudo. Quando bater na unidade, vai aparecer alguém na neurocirurgia. Eu não sou da escala oficial de parecer. Tá? São outros colegas que ficam na enfermaria são do parecer. Mas quando tiver um caso desse, eventualmente, eles vão ligar para a gente. Como acontece na dor oncológica. Vai lá e liga para a gente. Às vezes está de plantão, estou no ambulatório, eu saio do ambulatório, já vou lá, então no plantão mesmo subo lá. Né? Ou às vezes estou no centro cirúrgico letivo, aí quando vai anestesiando a gente vai lá também, mas a gente dá um jeito de fazer. É como eu falo, o importante é começar. Na pior das hipóteses também, às vezes a gente não consegue fazer o procedimento, mas a gente conversa com o paciente. Pode parecer péssimo, mas assim, já é alguma coisa para o paciente. Na dor oncológica já vai. Tem uma paciente que a gente tentou colocar um cateter peridural algumas vezes, infelizmente não deu tempo na sala. Ela foi de alta, mas a gente falou, você vai de alta, mas você vai para o meu ambulatório, você vai entrar na minha fila de cirurgia, espero que em breve a gente consiga fazer. Então, pelo menos ela já vai um pouco encaminhado. Né? Isso, querendo ou não, até tira um pouco a pressão em cima de vocês como da oncologia, né? Porque se chega um momento que ninguém sabe mais o que fazer com o paciente, é o paciente que não vai embora porque ele está com dor, né? Você fala, mas vai embora com dor. Não vai, você não tem paciente, você não consegue dar alta com ele. Aí vira aquela confusão, né? O paciente e tal, que está sofrendo muito. Mas tem muita coisa para fazer. Vocês vão ver que daqui a pouco vocês estão fazendo esses bloqueios simpáticos sozinhos. Né? Duvidar, estão colocando neuroestimulador também. Ô, Igor, tudo bom? Eu tenho uma pergunta rápida aqui, é o Calúmio, tudo bom? Tá ouvindo? Tô ouvindo. Tá. Antes, quando a gente pedia parecer de dor, ia para o grupo da dor aí do hospital, que era o pessoal da anestesia e da acupuntura. Como é que está essa lei? Você falou que você recebe, né? Você faz parte desse grupo, não faz, você é independente? Como é que a gente pode... Isso. A gente trabalha em conjunto, porque no caso, se você colocar, por exemplo, no ambulatório, digamos assim, encaminha o paciente para o ambulatório de dor. Você colocar esse parecer, eles vão encaminhar para a clínica de dor, que é com o pessoal e o pessoal da acupuntura. E recebem, assim, todos os casos possíveis. O que aconteceu? A gente da neurocirurgia, a gente não ficou nesse parecer da dor em geral, porque senão os casos, realmente, de procedimento cirúrgico não iam chegar na gente, porque a gente ia ter que atender todo mundo. Então, a clínica da dor, de certa forma, faz o tratamento efetivo da maioria dos pacientes e faz uma certa triagem também. Vou dar um exemplo. O paciente com dor neuropática que chega lá, da clínica da dor.
E aí, já tem a medicação, não está otimizada. Eles otimizam a medicação, eventualmente até, eles tentam também fazer alguns bloqueios, né? Às vezes tem sala, eles fazem também. A maior parte desses bloqueios aí eles fazem, né? E aí, se não resolveu, aí eles encaminham para a gente. Aí já é um paciente que chega para a gente, por exemplo, com refratariedade a todos os tratamentos, já para avaliação de um procedimento cirúrgico, seja um procedimento menor ou um procedimento maior. Essa é a via oficial, tá? No caso de vocês, como eu disse, na maioria das vezes, esses pacientes já chegam até, a medicação já chega relativamente boa, então esse paciente provavelmente vai para uma conduta cirúrgica, tá? Sendo um bloqueio, ou seja, outros procedimentos. Então, esse paciente, eventualmente, você pode encaminhar diretamente para a gente mesmo. Só que, como eu disse, se você escrever lá, ambulatório de dor, não vai cair na gente, tem que ser tipo nominal. Ou você pode colocar genérico por subgrupo. Lá na neurocirurgia eu dividi por subgrupos em 2015, então tem um subgrupo da neurocirurgia funcional, intervenção e dor. E a gente, né, você pode colocar caminho ambulatório de neurocirurgia funcional, por exemplo, você pode colocar isso. Aí neurocirurgia funcional, obrigatoriamente, ou vai cair comigo, ou vai cair com o Thiago, ou vai cair com a Valéria, ou vai cair com o Luiz Cláudio. Ou eventualmente... fazendo alguma coisa. Tá bom. Ficou claro. Parabéns aí pela explanação, foi boa, viu? Estou com inveja dessa sua cadeira aí. Vai ser uma beleza. É cadeira do shake, viu? Na cadeira do vovô, na verdade. Cadeira do... que é isso? Pecado, cara. Não ia tocar esse mérito. Igor, daqui a pouco a gente manda aí no seu celular, no seu zap, o certificado da palestra, uma singela lembrança para registrar aí no seu currículo, tá? Agradecemos demais a sua presença aqui na nossa reunião, na nossa atividade científica da residência. Essa foi a última, Igor. Nós fizemos durante o ano, eu fiz a conta, essa foi a 25ª reunião. Graças a Deus, foi um ano, assim, apesar da pandemia, a gente foi um ano, assim, bastante produtivo do ponto de vista de troca de conhecimento, através da internet e tal, né? Então, foi bem legal. E você fechou com chave de ouro a nossa programação, cara, de coração mesmo, falando sério. Foi muito boa a sua palestra, excelente, a gente gostou muito. Tenho certeza que todo mundo aqui vai comentar depois, aqui, elogiando sua apresentação e tudo que você passou pra gente aí, tá bom? Bom, agradeço muito, novamente obrigado pelo convite e estamos à disposição aí, tá bom? Para ver os pacientes, começar a dividir os pacientes aí no consultório. Como eu falo, a gente que trata da parte da neurocirurgia funcional, que é a dor, que eu faço, né? Tem dos eletrodos cerebrais e tudo, a gente é mais ou menos assim, a gente divide paciente com todo mundo, não tem jeito. Vocês, com a cirurgia oncológica, né? E no fim das contas o paciente, mas quem é meu dono? Todo mundo, não tem jeito. Né? O que a gente só tem que tomar um cuidado é porque às vezes você fala, o médico de dor e tudo, ele quer fazer um monte de coisa, a gente nunca pode perder o foco principal, que assim, tem etiologia para tratar, então tem que tratar. Então, por isso que eu fiz questão de falar, não tem um risco do paciente chegar lá, que vai revascularizar, não, esse paciente vai fazer um bloqueio simpático, depois vai botar um neuroestimulador, não, é revascularizar, a evidência é maior da revascularização, ponto final. São os pacientes que não resolveram, acontece com a gente mesmo, a gente opera a coluna, eventualmente alguns pacientes, hoje eu opero menos coluna, assim, faço a parte de dor crônica mesmo, mas operou, assim, não tem como paciente, às vezes chega um paciente para mim com dor neuropática para avaliar um neuroestimulador. Não, tem que avaliar o neuroestimulador, tem que ver o que ele fez, se tem uma hernia de disco, não resolveu, tem que operar a hernia de disco. Os pacientes que não melhoraram, eventualmente, que é a minoria, a gente recebe muito, mas é a minoria, que tem que vir para a gente. Mas como eu falei, a multidisciplinaridade, no fim das contas, é o que bate o martelo, né? O convite do fim consegue fazer mais aulas conjuntas aí. Tá bom? Mas foi uma honra e estou à disposição aí. Se quiser uma outra vez, é só me falar. Espero que com uma internet melhor, né? Dessa vez. Mas vai dar certo. Tá bom? Ok, cara. Muito obrigado, Igor. Valeu. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos aí. Meus amigos. Tchau.